Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre saúde pública em relação às zoonoses. Convidei hoje a doutora Luciana Souza, médica veterinária, especialista em infectologia pela Fiocruz, Instituto de Pesquisa Evandro Chagas, especialista em clínica médica em pequenos animais. O tema hoje é zoonose, mais diagnóstico no município do Rio de Janeiro. Você sabe o que é uma zoonose? Conta pra gente, Luciana Souza. Bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade. Eu, fico muito feliz por estar aqui hoje falando sobre zoonoses, né? Que é um assunto muito importante, principalmente para nós que trabalhamos com animais e para os tutores que convivem muito com esses animais, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos casos que ainda não estão diagnosticados, né? E que eu fui entender realmente a importância do veterinário dentro da saúde pública. Qual foi a faculdade que você se formou, Eu Luciana? me formei na Unigran Rio e isso já tem uns 15 anos, que eu 5 anos de faculdade, tem uns 15 anos. E qual é o bairro que você tem como moradia, como trabalho? Bem, eu Da onde você moro é? em Vila Isabel, responsável técnica do Cão Urioque Pets, que é um pet shop que tem em Vila Isabel. E a gente ali tem uma área, assim, de matas, né? Tem ali o Grajaú, tem um parque ali que a gente está tendo alguns casos confirmados de leishmaniose canina. Explica para o pessoal o que é leishmaniose. Leishmaniose é uma doença causada por um protozoário, no qual os cães são os reservatórios principais. Tá? E é um mosquito, um flebotomínio, que pica o animal, animal infectado, e ele pica os seres humanos. E, assim, causa problemas, tem a leishmania visceral, tegumentar, e causa lesões muito sérias, gastrointestinais no humano, podendo levar à morte. Como teve um caso há pouco tempo em Água Santa de uma criança que morreu. Nossa! E quantos anos tinha essa criança? Onde ela foi tratada? Ela foi tratada na saúde pública? A criança foi tratada na rede pública, eu não sei falar qual, né? Mas a gente poderia ter mais diagnósticos. Para a gente, né, que é autônomo, né, trabalha em consultório, né, a gente muitas vezes precisa que o tutor tenha condições de pelo menos fazer um teste. E muitas vezes ele não tem. Então, às vezes, a gente tem a suspeita, mas a gente não tem como realmente ter a certeza, porque muitas vezes eles não conseguem Pagar. pagar E você já encaminhou alguém para a rede pública? E já teve alguma decepção com o município do Rio de Janeiro, com as unidades? Porque a gente tem unidades de pronto atendimento, né? Que são aquelas de baixa complexidade, encontra-se em alguns bairros do Rio de Janeiro, Bom Sucesso, Penha, e tem de alta complexidade, que o pessoal conhece, que é o Hospital da Mangueira. Esses hospitais são públicos, e eles conseguir uma vaga para encaminhar um animal e ter um diagnóstico eficaz que possa evitar complicações no humano. Na verdade, a gente, quando tem essa suspeita, se não podem fazer com a gente encaminha para o Jorge Vaz. Porém, aonde fica esse Jorge Vaz? Explica aí para o pessoal. fica Aqui na Mangueira. Não é um local tão distante, mas às vezes o tutor ele não leva o animal lá. Então, acaba ou deixa o animal adoecer, ou abandona o animal, e ele acaba sendo um reservatório, fica ali o reservatório. Então, a gente, sem um diagnóstico, o animal ele continua sendo um reservatório. E aí contamina outros animais, né? E contamina os seres humanos. Então, essa dificuldade diagnóstica é que está aumentando a prevalência da doença na nossa região. No caso, eu estou falando de uma zoonose, mas nós temos outras, como agora a gente está tendo casos de febre maculosa. Explica para o pessoal o que é a febre maculosa, né? Porque a gente está conversando aqui com um público que pode ter conhecimento. Gente, essas doenças são doenças sanitárias de notificação compulsória. Eu trabalho na Vigilância Epidemiológica do Estado
e são doenças de grande relevância pública. Por quê? Porque ela impacta a saúde do ser humano e num território. E a gente, no município do Rio de Janeiro, né, como Estado, a gente sabe que o serviço de vigilância tem que ser eficaz. Ele tem que identificar essa doença no humano e tem que fazer uma barreira impedindo que essa doença se prolifere no território. Sim. E essas doenças que são chamadas zoonoses, ou seja, que são transmitidas por animais, né, através, ou seja, de fungo, protozoário ou até mesmo vírus. Mosquito, vírus, né, carrapato, são os... elas são doenças que trazem problemas para a sociedade. Portanto, ela tem que ter uma grande relevância no município do Rio de Janeiro. E, pelo que eu sei, é deficitária. Explica para a gente outras doenças além da leishmaniose, que a gente acabou de falar, que é a doença do mosquito, né? O controle do mosquito é imprescindível, mas o controle também do reservatório, que é o animal. Sim, sim. Né? Mas nós temos outras doenças, que você acabou de falar, que é a doença do carrapato. Conta para a gente um pouquinho sobre ela. A gente está tendo alguns casos, né, e vem aumentando muito da febre maculosa, com óbitos, né, e é uma doença febril que a capivara, hoje em dia, é um dos reservatórios, né, e por a gente estar entrando na floresta, desmatando, os animais, eles acabam vindo para os centros urbanos. E aí acaba que convivendo com os humanos de forma que não deveria conviver e traindo os carrapatos contaminados com a bactéria. A gente sabe que tem capivara ali também no Campo de Santana. Você sabe se ali tem algum controle da vigilância sanitária do município do Rio ou até mesmo do pessoal da zoonose? Você sabe aonde é a maior incidência da zoonose no município do Rio de Janeiro? Porque eu sei que é uma doença negligenciável. Tem várias pesquisas que falam. O que é uma doença negligenciável? Ou seja, a saúde pública, que deveria controlar essa doença, notificar, investigar e aumentar o diagnóstico, acaba esquecendo dela e deixando ela de lado. E aí só busca quando começa a ter um aumento de casos que impacta a população do Rio. E aí ele acaba tendo alta complexidade, tendo que ir para os institutos como o INE, o IPEC, né, da Fiocruz, que trata essa doença, né, quando ela gera uma gravidade. Aí conta pra gente aí um pouquinho o que você tem de experiência da doença do carrapato também, né, porque não é só a capivara, também tem os animais de pequeno porte. Fala um pouquinho como é que é isso na saúde pública e na saúde privada. Em relação à febre maculosa, a gente, em cães, a gente não faz muito diagnóstico, passa mais para o humano. Agora, a gente tem outras doenças que também são importantes, que são negligenciadas, né? E que é a esporotricose, que é causada por um fungo. É um fungo que antigamente era considerado a doença do jardineiro, que ela está no ambiente. Só que hoje a gente tem os gatos que eles são bem aceptíveis para desenvolver essa doença. E aí os gatos, eles, de certa forma, transmite para o humano e é um tratamento um pouco difícil, mas se fizer da forma correta, a gente consegue reverter. Mas, de certa forma, sempre é o lado financeiro, né, para o tratamento que sempre pesa um pouco. E, às vezes, o tutor eles não consegue dar continuidade e finalizar o tratamento. Então, às vezes, a gente vê mais a dificuldade nesse sentido, da parte financeira mesmo, de animais que vivem com muitos animais, muitas colônias de animais, que acabam um contaminando o outro. E de certa forma, o veterinário, o cuidador, acaba se infectando por arranhões, mordidas, e aí fica mais difícil do controle, né? E as pessoas não sabem, gente, a esporotricose é um fungo que encontra no ambiente. Então, o controle ambiental é importante. Muito. Então, a limpeza urbana, né? A gente está vendo hoje uma dificuldade das praças públicas se manterem limpas. Sim, nossa. Em Vila Isabel, né? A gente mora em Vila Isabel, eu moro, ela mora, e a gente está vendo, hoje a gente veio conversando e falando sobre como está suja a cidade. Isso favorece, né? Sim. A proliferação desse fungo. Por quê? O fungo ele dá principalmente em área que você tem aglomerados de material de construção. Então, a gente vê entulho jogado de forma incorreta e isso
prolifera a doença. E aí esses gatos que transitam livremente por esse ambiente, hoje a população tem um número enorme de animais, estando nesse ambiente ele se contamina. E essa contaminação ele leva para casa. E passa despercebido pela saúde pública. A gente só encontra a notificação se houver o diagnóstico. Sim, então que é precisamos o- de mais diagnóstico, né? Sim, que é o principal. É o que é onde a gente tem que ter uma política ou alguma coisa que a gente possa fazer mais diagnóstico. Porque até mesmo após o tratamento também é algo que é um pouco caro, apesar de que a esporotricose, se o animal for acompanhado pelo Ministério, às vezes eles têm o tratamento, mas são muitos casos, está muito alto esse. Então a gente tem que controlar isso melhor. E a gente, a esporotricose, se você feridas que não cicatrizam, passam despercebida, você acha que tem um machucado que o gato me arranhou, me mordeu e que não está cicatrizando. Esse é o primeiro sintoma. Sim. E aí você fica, às vezes, muito sem procurar um tratamento porque não tem plano de saúde ou porque a gente sabe que as UPAs estão abertas, mas ele faz um diagnóstico de doenças mais simples, que doenças infecto-contagiosas precisa de um posto de saúde, e aí a pessoa vai no posto de saúde. Quando ele procura, já está uma doença de grau elevado, já atingiu outros órgãos, né? Porque ela deixa cicatrizes. Sim. Né? Se Eu você mesmo não tenho. tratar. Pode mostrar para a gente ali na câmera, para a pessoa ter uma noção do que é uma cicatriz? Essa aqui- Como... Aí ela, como Foram você vê, uma quase um médica ano de veterinária. tratamento. O controle ambiental, a limpeza urbana, entendeu? Que a gente hoje não está vendo com uma frequência grande, né? A gente vê Nossa. isso mais na Zona Sul. Eu estava discutindo essa semana com uma amiga minha que eu fui visitar em Ipanema. Aí eu falei, gente, como em Ipanema a gente vê o pessoal da Colúmbia com frequência? Quando você chega na Tijuca, a gente vê as praças sujas, você vê as ruas transversais, uma desordem, a limpeza urbana parece que só passa uma vez por ano, porque é impressionante o número de lixo e aglomerado de material descartado de forma irregular. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Eu sei que isso é um problema não só da população, da educação da população, que tem que ser feito trabalho para ensinar as pessoas. Né? Eu acho que a gente tem que divulgar isso nas praças, tem que fazer reuniões mensais. Eu acho que isso é saúde, né? Saúde e educação. Educar aos jovens, às crianças, que a gente descartar de forma inadequada no ambiente um objeto, ele pode favorecer uma zoonose, pode favorecer um fungo que pode ser transmitido por um animal, que é um animal que a gente tem carinho, que a gente trata muitas vezes como ente familiar até, acaba esse ente familiar próximo transmitindo uma doença que passa despercebido. Então, você falou aí, zoonoses, mais diagnóstico. Então, a gente precisa de mais diagnóstico. Além do diagnóstico, quais são os problemas que você encontra? Né? A gente sabe que, além da raiva, fala um pouquinho para a gente da raiva, né? Porque é uma vacina, existe campanha, porém, só existe essa vacina na rede pública? A vacina da raiva é uma vacina que é obrigatória, né? Mesmo para a gente que trabalha na rede particular, a gente orienta que é uma vacina que tem que ser feita anualmente. E a raiva é que se você fizer a prevenção da forma correta, né? De forma anual, tudo certinho, a incidência da raiva é quase nula, né? Então, se a gente tiver realmente vacinas, controle, mais diagnóstico, campanha, a gente consegue controlar melhor essas doenças, essas zoonoses. Antigamente, a gente tinha campanha falando sobre a raiva mata. A campanha era uma coisa importante para você informar a população da relevância da prevenção de uma zoonose como a raiva, que é uma coisa grave. Até para lembrar o motivo, né, que ela existe nessa campanha, a vacina, né? Porque é uma doença letal, 100% letal. Então, com a campanha de vacinação anual, a gente conseguiu praticamente, não, tem alguns casos, quase erradicar a doença no Brasil, né? Então, se tiver um ou dois ou outro caso, é mais realmente na região onde tem mais morcego, né? Porque no centro urbano é muito mais difícil, mas tem que continuar essa prevenção, porque se deixar não tiver essa prevenção, pode voltar.
Então, é importante realmente as vacinas, né? A gente, há pouco tempo, a gente tinha uma vacina para leishmaniose, só que era só particular. E hoje a gente não tem mais essa vacina. E se tivesse na rede pública, seria muito melhor, o controle seria bem melhor, né? E hoje em dia, o que que a gente orienta os clientes? É todos os animais usarem uma coleira para, pelo menos, afastar o mosquito, né, o mosquito palha, né, dos animais, para não contaminar outros animais e o ser humano. Então, hoje, a gente só tem de prevenção uma coleira para uma doença muito E essa importante. coleira é distribuída na rede pública? Não, não é. E não é uma coleira tão barata que as pessoas possam comprar, né? Então, fica difícil realmente controlar se a gente não tem vacina e nem todo mundo consegue comprar essa coleira, né? Então, uma coisa que você sugere, né? Seria exatamente ter no município do Rio como medida preventiva. A gente sabe Preventiva, que a é. prevenção reduz Uhum. o gasto público. Sim, Se com você certeza. previne uma doença, você previne Uhum. uma cadeia de problemas que vão impactar na assistência hospitalar, né? Porque vai acabar gerando uma alta complexidade. Um atendimento tanto para o animal, um gasto público também para aquela pessoa que acaba adquirindo a doença e fica meses em tratamento, porque o tratamento é 3 meses, 4 meses, dependendo da doença que você tem. Sim. E, fora isso, você pode ter um grau de letalidade muito grande, aumentando, inclusive, a incidência de óbito. A gente teve alguns óbitos, não de raiva, mas tanto da doença do carrapato, quanto também da leishmaniose. Sim, tivemos. Recentemente, em 2023. Né? Sim. Então, a gente tem que voltar novamente a enfatizar a importância do médico veterinário para a saúde pública como prevenção de doenças infecto-contagiosas. Sim. Você teve experiência na saúde pública? Na sua carreira, alguma vez? Você foi estudante? Você atuou alguma vez na rede pública? Sim, agora você me lembrou, realmente. Eu fui acadêmica bolsista do Instituto Jorge Weizmann, Aonde fica esse instituto? na Mangueira, Ah, é o hospital que o pessoal costuma ir para fazer castração. Isso, é. E lá é um centro de diagnóstico também, da raiva, né? E a gente tem um laboratório lá que faz todos esses exames de leishmania, esporotricose. Mas faz o exame e trata o cachorro, o animal, ou ele também faz o diagnóstico e encaminha para onde quando tem um eu não familiar? sei como está hoje, mas na época que eu fui estagiária lá, a gente fazia o diagnóstico e encaminhava para Fiocruz as pessoas que não tinham condições de fazer. Então, era encaminhada para a Fiocruz. E como é que é feito o diagnóstico da esporotricose? Explica para o pessoal. Para gatos, em gatos é muito simples. É um dos diagnósticos mais simples que tem. Você pega uma lâmina, tem uma lesão, você faz um imprint e a gente lê a lâmina e vê os esporos. E no humano, gente, na ferida que precisa, às vezes, fazer uma biópsia da pele ou até mesmo um suave. O que é o suave? Aquele cotonetezinho que vocês enfiaram no nariz na Covid é colocado na secreção da ferida. E aí é analisado, entendeu? Para que você possa ter um diagnóstico mais relevante e aí é analisado. Na presença desse esporo, desse fungo, dessa zoonose, aí inicia-se o tratamento. O diagnóstico é feito no Noel Lutz. Quando tem muitos casos, né, nós tivemos algumas epidemias, e aí é também usada a parceria de outros laboratórios de relevância, tanto municipal quanto federal. Uma coisa que eu também queria, e eu fico uma dúvida, você não acha importante a gente ampliar a assistência por bairro? Por exemplo, a gente tem o Hospital da Mangueira, mas será que a Mangueira atende a Barra, atende outros bairros, que pessoas que moram em Guaratiba, né, a gente sabe que tem as unidades de pronto atendimento para animais. Sim. Em Guaratiba, em alguns bairros. Mas ele só atende clínica médica e fraturas. Mas e as doenças infecto-contagiosas e alta complexidade? Você não acha que poderia fazer alguma política que pudesse ampliar o atendimento e até mesmo o diagnóstico dessas zoonoses com parceria público-privada, favorecendo os especialistas? Eu, por exemplo, eu estou ali a 6 quilômetros do Instituto da Mangueira. Então, eu atendo um paciente suspeito
né? E ele não pode fazer o tratamento comigo. Aí eu falo, dou a opção, olha, então você tenta fazer o diagnóstico na rede pública. Esses 6 quilômetros, muitas vezes, para o cliente, ele não consegue ir, porque tem que pegar condução, tem que, ou ele não tem, às vezes, condição de ir pelo menos 6 quilômetros. E levar o Então, animal também, levar né? o animal. Mas você não tem veículo, Não, o ônibus não não aceita transitar com o aceita. animal. Como é que faz para chegar numa Então, unidade dessa? aí, nesses casos, né, que aí você conseguiria realmente atender o paciente ali de pronto atendimento. Sabe Aí não que a gente precisava tem nem encaminhar, porque às vezes nesse encaminhamento é que você às vezes perde o paciente. A gente, na saúde pública, eu trabalho na vigilância, a gente fala que a oportunidade traz o dado que traz a ação. Então, o momento oportuno é aquele que ele vai ao seu consultório e você pode perder essa pessoa. Sim. Mesmo que você encaminhe ele não tem como se deslocar. Se você perder essa pessoa desse momento oportuno que você identificou uma suspeita de uma zoonose, você pode estar impactando em ampliar essa rede de contaminação, correto? Sim, corretíssimo, perfeito. Então, eu acredito muito que a gente podia ampliar esse atendimento e diminuir até o gasto público, porque, gente, imagine, a população de pet dobrou, triplicou. Hoje você tem quase que 3 a 4 animais por casa. E uma outra coisa que eu acho que seria até importante, por exemplo, existe o SUS, né? E existem os prontuários eletrônicos dentro do SUS. O particular, ele faz o seu prontuário, mas ele não tem integração com o sistema público. Então, isso iria enriquecer muito os dados epidemiológicos do estado em geral. Porque se a gente tivesse como particular um aplicativo que a gente tivesse acesso direto ao SUS, as nossas informações, nossos prontuários iriam já estar direto na base de dados. Então, Viu? seria uma Então, é coisa uma tecnologia agindo para favorecer a saúde pública e impactar até mesmo nos dados. Nos dados, exatamente. Que hoje a gente tem uma subnotificação dos casos, né? Pode ser muito mais do que aquilo que a gente vê. Sim, sim. Eu estava analisando os dados, eu fiquei assim muito chocada em ver que essas doenças são negligenciáveis, né? A gente chama de doença negligenciável aquela que realmente as pessoas ignoram, mas que tem um impacto na saúde pública. Gente, vamos falar sério. As pessoas valorizam o adoecer mais do que o prevenir o adoecimento. Eu fico impressionada com isso, porque o gasto público quase que triplica. Quando você faz campanha, você reduz a incidência de uma doença. Se você não tem campanha frequente, seja na televisão, seja nos veículos, se você não tem um sistema de tecnologia que favorece a informação de uma rede privada, que tem muito mais gente atendendo na rede privada do que na rede pública, até porque o acesso, você viu, não é tão fácil. Sim. Né? E também não é tão disponível, tem uma fila de espera. Eu soube uma vez, pela uma mãe de um paciente meu, que ela foi levar o cachorro e chegou às 5 da manhã e só foi atendida ao meio-dia. Então, a pessoa também tem que, às vezes, se dispor a ficar horas, se ausentar do trabalho, para poder tratar um animal e prevenir uma zoonose. Isso quando consegue atendimento. Que às vezes não consegue, porque tem se for no Jorge Weitzman, tem uma senha. Às vezes você chega cedo e já está a fila lá formada. Aí um CISREG dos veterinários também está na fila, fica lá uma multidão, e essa pessoa pega essa senha. Então, são só X senha dele distribuída? Agora não sei quantas são, mas antigamente, na época, eram de 20 a 30 senhas por dia que conseguia, né? Aí as pessoas ficavam lá na filinha para aguardar o atendimento. Aí, às vezes, tinha que voltar à tarde, mas ia ajudar bastante, né? Ia ser muito importante mesmo. Pois é. Então, vamos passar aí para a população, naquela Câmara. Diz aí, o que você sugere que poderia ser importante para a saúde pública do município do Rio de Janeiro, que está falhando na assistência, não só dos animaizinhos, como também da população em geral? Eu acho que a união, como você fazer a união faz a força, né? E o privado, ele é importante e iria dar muitos dados, né? E apoiar muito a prefeitura, o Estado, se a gente se unisse. Então, de certa forma, se a gente tivesse um trabalho
em parceria, seria muito bom, não só para as pessoas, para os seres humanos, mas como também para os nossos animais que a gente ama muito e faz um trabalho muito bacana para eles, né? Você está sabendo agora de um programa que a microchipagem dos animais está sendo Sim, obrigatória isso pela é, vigilância sanitária. Conta aí isso, para gente o que isso que é, você sabe disso. isso é muito importante. A prefeitura, de certa forma, tem um trabalho bem bacana com isso, porque se você coloca, o microchip é como se fosse a identidade do animal. Então, se vamos supor, o tutor não quer mais o animal, abandona o animal, Que é crime. que é crime. Com o microchip, o animal microchipado, ele vai encontrar aquele tutor, vai saber quem é o tutor e Mas isso está funcionando? Porque uma coisa é você dizer que tem disponível, outra coisa é, será que está funcionando? Será que está fazendo uma divulgação de tal modo de mostrar a importância disso, de cobrar da população essa ação? a gente tá tendo algumas campanhas com relação a isso. Eles estão passando bairro em bairro e tem um prazo, que agora eu não lembro qual é o prazo, de todos os animais do município serem microchipados. Eu tenho 3 cachorros, mas nunca recebi visita É, de nenhuma unidade municipal ou de vigilância para poder me na cobrar nossa isso. região já teve há uns 3 meses atrás, mas assim, não sei se. Porque às vezes as campanhas têm que ser mais enérgicas. Mas teve né? aonde? Ele vai na clínica veterinária, vai na Não, casa, não. faz algum movimento Eles numa praça? montam uns quiosques e lá eles fazem a microchipagem e muitas vezes fazem também castração. Então, na hora que eles castram, eles já aplicam o microchip. Na prefeitura do Rio, lá no Jorge Weitzman, eu sei que sempre todos os animais que vão lá hoje, ou para consulta, ou para castração, eles já fazem a microchipagem. Então, basicamente, a pessoa tem que ir, não o serviço está fazendo uma Não está ampliação, fazendo. não está. Não. Gente, porque eu mesmo até conversei com você, que eu falei assim, acho que eu vou chipar, porque eu já tenho um cachorro que é chipado, que foi adotado, e tenho 2 que eu adquiri, que são 2 Yorkshire, que eu pretendo chipar até pela proteção do meu cachorro, caso ele desapareça. Desapareça, perca. Ou seja, hoje em dia a gente, infelizmente, sabe que alguns animais servem como material de reprodução. Sim. De forma desorganizada, né? E isso é uma outra zoonose importante que existe, que é a brucelose canina, que acontece O muito. que é a brucelose canina? Explica aí. Brucelose é uma doença causada por uma bactéria. E, assim, hoje em dia a gente tem controle, vamos supor, em bovinos, né? Brucelose bovina. Se a gente não tomar um leite pasteurizado, a gente pode contrair a brucelose do leite ou da carne. E é uma doença que ela dá vários problemas reprodutivos para o humano. E os cães também se contaminam com a brucelose. E é uma doença que acontece muito em lugares onde tem muita criação de animais para revenda. Sem controle ambiental sem de novo. controle ambiental, animais que vivem presos, né, só para reproduzir. E ali eles contaminam uns aos outros com fetos, né, que os fetos nascem ou mortos ou morrem depois, ou viram portadores assintomáticos e isso aí passa para o humano também, até por lambedura, aerossóis. Então, é uma doença que é também subnotificada, mas ela existe e é de importância. Então, é mais uma coisa que tem que ter controle, né? Controle ambiental. Novamente, a gente volta aqui para dizer que Sim. será que o município do Rio de Janeiro a gente controla as zoonoses, uma vez que você não tem o controle da limpeza urbana de forma adequada? Sim. Uma pergunta aí que fica para você. Entendeu? Luciana, você gostaria de colocar mais alguma informação para a gente? Vamos aqui, daqui a pouco, encerrando a nossa entrevista e deixo a palavra com a Luciana, a doutora Luciana, que vai falar um pouquinho mais do que ela acha de relevância para os cariocas. O que eu queria finalizar
é que a gente trabalha, né, em prol do humano, mas a gente ama os nossos pacientes de 4 patas ou de 2 patas, enfim. Cada um tem uma sua especialidade. Eles não têm culpa, né? Eles são seres que convivem com a gente, cada vez mais eles estão mais perto da gente, né? Muitos até adoecem com a gente, problemas de ansiedade, distúrbios alimentares. E, assim, eles são sencientes, então eles estão ali junto com a gente. Então, nada mais justo da gente olhar para eles também e ter todo esse lado de cuidado, de diagnóstico, levá-los sempre a uma consulta para poder a gente estar podendo acompanhar o paciente, né? E tem uma doença grave, tem muitas doenças graves que a gente consegue cuidar. Então, é procurar apoio realmente e não abandoná-los, que é o principal. Ou seja, procure um veterinário, evite proliferações de zoonose, previna e melhore o ambiente. Cobre da prefeitura limpeza urbana. Isso aí. E melhorando o ambiente, a gente vai estar evitando as doenças sanitárias. Obrigada, Luciana. Obrigado, pessoal. Aqui a gente encerra mais um tema relevante e a gente volta na próxima trazendo outro profissional.